Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão? Hoje é mais um domingo que temos a Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma bênção em nossas vidas. Cada tema e cada capítulo, cada livro da Palavra de Deus que passamos, mais e mais aprendemos. E faltando uma semana para a Páscoa, que é a comemoração mais importante para nós, que cremos em Cristo Jesus, nada mais justo do que aprender mais e mais sobre os evangelhos. E nós estamos falando agora de Marcos, o Evangelho de Marcos, que tem sido e será uma bênção em nossas vidas a cada dia que aprendemos mais sobre ele. Importante a gente citar que o Evangelho de Marcos, ele compõe um dos 4 evangelhos que contam a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E o Evangelho de Marcos é o menor deles todos. Ele é um livro que não tem indicação explícita do seu autor. Então, explicitamente no livro não fala-se o autor, quem que é. Mas tradicionalmente a igreja primitiva atribui a João Marcos, um dos seguidores de Jesus e que provavelmente era companheiro de Pedro, do apóstolo Pedro, em suas missões apostólicas. E ele ajudou muitas vezes Pedro a redigir cartas e redigir escritos. E João Marcos possivelmente foi o escritor desse livro maravilhoso. O Evangelho de Marcos ele compõe também dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, um dos 3 evangelhos sinóticos, o que quer dizer que são iguais, são idênticos, ou seja, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas praticamente contam a mesma cronologia e a mesma história. Então eles são chamados como textos sinóticos. Só que o Evangelho de Marcos ele tem uma diferença, ele é muito breve, ele é muito rápido, ele é um livro pequeno, ele conta a trajetória de Cristo de forma muito dinâmica, muito rápida, ele troca de cenas e de narrativas e de situações de forma rápida e abrupta. E ele tem uma curiosidade também, ele não menciona o nascimento, a concepção de Cristo aqui na Terra, nem o seu nascimento. Os outros evangelhos contam, ele não. O Evangelho de Marcos ele inicia no capítulo 1, falando apenas sobre o seu batismo junto a João Batista, no Rio Jordão. Então ele começa a narrar a trajetória do ministério de Jesus Cristo realmente aqui na Terra. Ele não conta sobre a história da sua família, como que ele foi concebido, ou textos da sua infância, da sua juventude, nada disso. Ele conta a partir do momento em que Cristo é batizado e é tentado no deserto. Ponto. Então ele é um livro extremamente rápido, curto e dinâmico. Ele tem um dinamismo na contagem de toda essa trajetória que Jesus teve aqui na Terra, tá? E nós vamos estudar os capítulos 2 e 3 hoje. Na aula passada, IBD 1, nós falamos sobre o capítulo 1. E Jesus, no capítulo 1, ele começa já a operar milagres naquela região da Galileia, principalmente na cidade de Cafarnaum. E lá ele começa a operar milagres e começa a criar ele começa a ser reconhecido e toda aquela população começa a buscá-lo de forma muito grande.
o que acontecia naquela região da Galileia chegava até os confins de Jerusalém, até os confins de Judá. Então, Israel como um todo e todos os arredores começam a saber e a conhecer a fama de Jesus. E a gente tem que imaginar, contextualmente, que nós estamos falando há 2000 anos atrás, no qual a população, grande parte, era pobre e tinha uma carência imensa de saúde. Não existia saúde como nós conhecemos hoje, hospitais, médicos, enfermeiros, remédios. Toda a questão de saúde, o tratamento de doenças naquela época era feito de outra forma. Então, há de se imaginar que quando aquela população pobre, carente, miserável começa a enxergar uma pessoa que começa a operar milagres, e Jesus começa a operar milagres de fato, nesse momento a procura por ele foi de forma absurda, absurda mesmo. E aí Jesus, ele na primeira passagem do capítulo 2, que ele cura um aleijado, um coxo de nascença, ele se depara, a gente se depara no capítulo 2 com uma situação extremamente inusitada. Esse coxo de nascença, tamanha quantidade de pessoas em volta da casa na qual Jesus estava, procurando por Jesus, para pedir auxílio a Jesus, tamanha era a multidão, e esse coxo ele é levado por cima do telhado dessa casa, onde 4 pessoas ajudam a levar esse coxo no seu leito, abrem o telhado e descem de rapel, praticamente rapel, até a presença de Jesus. E Jesus o cura de forma milagrosa. E os doutores da lei questionam. Antes dele curar esse coxo, Jesus entende e sabe o pensamento mau que passa pela cabeça dos doutores da lei que estavam lá vigiando Jesus naquela época. E ele fala, e ele sabe que o que eles estavam questionando era o seguinte: quem é este que perdoa o pecado se ele não é Deus? E aí Jesus questiona: é mais fácil perdoar os pecados dele ou curá-lo dessa doença? E aí Jesus, de forma milagrosa, cura esse coxo, mostrando toda a autoridade que ele tem, não só de curar as doenças, as enfermidades, mas principalmente porque ele é Deus e cura os pecados do homem. Ele liberta o homem dos pecados. E aí é interessante a gente enxergar que tem 4 personagens nessa história distintos e importantíssimos. O próprio paralítico, o próprio coxo, que busca pela sua fé a presença de Jesus. Ele sabia que ele tinha uma doença, ele sabia que ele tinha uma enfermidade incurável para a época e que ele precisava estar de frente a Jesus. A fé dele o moveu para isso. A fé dele o levantou para isso. E aí, um segundo personagem são os 4 homens. Os 4 homens que ajudam ele a levar. Imagine tamanha dificuldade para esses 4 homens levar esse leito até esse telhado, abrir o telhado e descer esse leito. Esses 4 homens deveriam, da mesma forma, ter a mesma fé que esse paralítico, e principalmente eles tiveram total disposição e compaixão de levar esse paralítico até Jesus. Essa analogia que a gente pega desses 4 homens é a mesma analogia que a gente faz com a igreja. A igreja ela tem um papel fundamental de trabalhar com compaixão,
de se posicionar no lugar das outras pessoas e as levar para o caminho da luz. E aí nós passamos por terceiro personagem, que é os doutores da lei, que começam a questionar Jesus. Quem é este que diz que cura e que cura os pecados do homem? Somente Deus pode fazer isso. Esses homens, esses doutores da lei, estavam cobertos de tamanho legalismo que eles não enxergavam pelos olhos da fé realmente o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado que era Jesus. Eles não conseguiam enxergar isso. Eles enxergavam de forma materialista. E isso a gente faz uma analogia aqui na Terra nos dias de hoje. Pessoas que não enxergam com os olhos da fé e não acreditam no que acontece, nos milagres que acontecem na nossa vida e na nossa salvação. E o quarto personagem, o próprio Jesus, que é o próprio Deus em forma de homem aqui na Terra, que veio salvar o homem, que veio salvar a humanidade. Ele veio resgatar o homem do seu pecado, resgatar a humanidade do seu pecado com toda a sua autoridade. E ele veio em forma de carne, em forma de homem. E aí a gente vai para outro tópico do capítulo 2, do versículo 13 ao 17, que é Jesus e os indignos. Jesus, saindo dessa situação da cura do paralítico, ele se encontra de frente a um coletor de impostos, um cobrador de impostos, Levi, Mateus, provavelmente. E ele começa a comer junto com o Levi, que é um coletor de impostos, com outros coletores de impostos, e a Bíblia fala com outros pecadores. E aí os homens começam a questionar: por que este que se diz uma pessoa especial está comendo à mesa com pecadores? Importante a gente ressaltar que o sentar na mesa naquela época tinha um significado, como hoje também na nossa vida, tinha um significado importantíssimo. O sentar na mesa simbolizava laços de amizade mais profundos e com certa intimidade humana. E que Jesus estava sentado à mesa sem nenhum problema de preconceito com aquelas pessoas. Ele estava realmente com pecadores, com beberrões, provavelmente com prostitutas, com coletores de impostos. E o escândalo é tamanho, porque os coletores de impostos eles eram muito mal vistos na época, porque eles simbolizavam a opressão de Roma. E eles eram tão mal vistos que eles não podiam entrar dentro das sinagogas, eles não podiam servir de testemunhas para desvendar outros crimes e nem sequer podiam ser enterrados dentro da cidade. Eles tinham que ser enterrados fora da cidade, tamanha era a segregação desse tipo de pessoa, o coletor de impostos. E Jesus, sem nenhuma cerimônia, senta na mesa, que é um símbolo de intimidade, com os coletores de impostos. Importante a gente importante a gente dizer que Jesus está dizendo claramente aqui que não importa a pessoa que está na obra, porque quem faz a obra é Deus. Não importa se ele é um pecador, se ele era um publicano, se ele era um beberrão, se ele era uma pessoa que tinha diversos vícios, isso não importa. Quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra é o Senhor Jesus. É isso que nós temos que ter em mente. E aí mostra a autoridade de Jesus sobre todas essas coisas. Independente se quem está em volta de Jesus era indigno ou não. Aí nós passamos por uma outra etapa,
que Jesus e o jejum. Era sábado e aí Jesus é confrontado pelas pessoas com uma pergunta capciosa. Por que Jesus e seus discípulos não jejuavam conforme os fariseus ou os religiosos da época? Por que não jejuavam como João Batista jejuava? O jejum era uma prática, e é uma prática até hoje, religiosa e de fé, de você submeter-se a Deus, de você mostrar a sua inferioridade e de mostrar a sua humilhação ao Senhor. E esse jejum ele não precisa ser só de alimento, ele pode ser de alimento, de água, de bebida, de outras situações que você se abstém. É uma forma de você se humilhar. E para aquela época, como nos dias de hoje também, o jejum ele acabou tendo uma conotação de grandeza social, de grandeza pessoal, de engrandecimento da pessoa. Ele acabou sendo uma forma, um ato de ostentação religiosa e não um ato de humilhação misericordiosa perante Deus. É um ato de ostentação. É muito feio quando a gente encontra pessoas que se dizem crentes, se dizem acreditar em Jesus e exaltam muito as suas dificuldades ou as suas formas religiosas de demonstrar de forma exacerbada o quão ele é espiritual. É muito feio. Não precisa disso, né? E na época eles estavam colocando isso com esse sentido conotativo, esse sentido de ostentação religiosa. E Jesus responde de uma forma magnífica essa questão. Ele diz o seguinte: que adianta fazer jejum agora enquanto eu estou aqui? Depois que eu for embora, aí podem fazer jejum, podem jejuar. Ele em nenhum momento descaracteriza o ato de jejuar com uma atitude de humilhação perante Deus. Pelo contrário, mas ele realmente condena o ato de jejum como ostentação, como forma de demonstrar uma espiritualidade forjada, falsa, para aquela pessoa. E aí é interessante que Jesus coloca um aspecto importante para a gente entender sobre ele. Jesus não é um detalhe apenas na nossa vida. Ele é a nossa nova vida. E é a nossa nova aliança com Deus. Jesus não é um plus a mais, não é algo a mais que foi colocado na nossa vida, dentre várias coisas e virtudes que a gente foi acumulando na nossa vida. Não, Jesus não é um detalhe, Jesus é a nossa própria vida. É a nossa própria nova aliança com o nosso Senhor. E aí, andando mais, Jesus acaba se defrontando com outros questionamentos. Eles estavam em sábado, no dia de sábado, e são deparados os discípulos de Jesus colhendo espigas de trigo para comer naquele dia. Estavam com fome e começam a colher espigas. Até aí não há problema algum para a época de você fazer isso. O grande problema era por ser um sábado. E para os judeus da época e até os dias de hoje, o sábado é sagrado. E por que Jesus permitia que os seus discípulos colhessem espigas justamente no sábado? E aí Jesus coloca
É importante que Jesus coloca a seguinte situação. Não foi o sábado ele foi feito para o homem, não o contrário. Não o homem foi feito para servir o sábado. O sábado ele existe como uma pausa na semana para que as pessoas pudessem adorar a Deus, cultuar o Senhor Deus. Mas não o homem foi feito para cultuar o sábado ou para servir o sábado. Isso é importante ressaltar. E isso é um paralelo que a gente faz com as outras religiões e religiosidades. Religiosidade é qualquer esforço que o homem faz para alcançar a Deus. E Jesus não veio aqui na Terra para fundar uma nova religião. Ele veio para nos libertar do pecado, ele veio para nos salvar, para nos trazer de volta à vida eterna, à luz. Isso é importante. Nós não estamos aqui para servir o sábado, mas sim o sábado, ou o domingo, ou o dia do Senhor, para ser servido, para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Passamos para o capítulo 3, e aí Jesus ele tem uma outra situação, que é a cura de um homem com as mãos mirradas dentro da sinagoga. Até nesse momento, o entendimento daquele povo sobre Jesus começa a ser publicado e divulgado por todas as regiões. E isso faz com que Jesus tenha dificuldade de se esconder, e toda vez que ele se encontra em algum local, vai ter pessoas procurando ele. Provavelmente muitos senhores da lei começaram a marcar presença junto a Jesus para verificar o que ele estava fazendo, para já tentar colocar culpa nele. E de repente, numa sinagoga, num sábado, num outro sábado, aparece um homem com a mão mirrada, a mão encolhida, um defeito, aleijado da mão, algum problema que não sabemos os detalhes de o que aconteceu com esse homem e como que ele estava assim. E aí Jesus percebe o quão os homens da lei daquela época começaram a questionar se era lícito fazer aquela cura justamente naquele dia de sábado. E Jesus fica extremamente perturbado, extremamente irritado com tal situação, tamanha cegueira espiritual no qual aquelas pessoas tinham, e tamanha falta de compaixão. Uma pessoa estava lá durante toda a sua vida com uma deficiência física que provavelmente trazia restrições absurdas da sua vida, e ninguém tinha sequer a mínima compaixão de dizer que ele seria curado por Jesus. Pelo contrário, eles fizeram questão de questionar por que, se era lícito curar aquela pessoa. Jesus se perturba grandemente naquele momento, fica extremamente irritado com aquela situação e cura aquele homem, mostrando o poder de Deus e principalmente a compaixão que deve existir entre os homens. Os homens não podem ser legalistas. A cegueira espiritual não pode ter tal coisa. E aí, Jesus demonstra duas coisas importantes sobre essa situação. Primeiro, o sábado, que era uma lei judaica da época, não proibia fazer o bem. Proibia fazer trabalhos, atividades, ganhar dinheiro, cuidar do campo, cuidar da casa, mas não proibia de fazer o bem. Se você pode fazer o bem para uma pessoa que está necessitada justamente no sábado, por que você vai se recusar a fazer isso?
Que falta de bom senso, que falta de compaixão enorme, imensa. Esse é o primeiro ponto que Jesus demonstra. O segundo ponto é que Jesus não fez nenhuma atividade que realmente pudesse ser repreendido pelo dia de sábado. Ele simplesmente falou, estenda a mão. Ele somente falou, e falar era permitido no sábado. Estenda a mão. E o homem com tal deficiência estendeu de forma milagrosa as mãos. É importante a gente entender como Jesus começa, naquela época, mostrar um novo significado da fé em Deus. Um significado totalmente diferente, no qual aqueles doutores da lei, estavam imputando na população em geral. E aí, a gente entende, a partir do capítulo 3, na escolha que Jesus faz de cada um dos seus apóstolos, dos seus seguidores, o como ele escolheu cada um deles de forma detalhada e interessante. Né? Ele escolheu aquelas pessoas segundo a sua vontade, independente do perfil da pessoa, do tipo que a pessoa era. Ele escolheu pessoas para pregar a palavra do seu reino, para ter uma vida com ele, pessoas que, independente, seriam, além de pregar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, ele também ia viver com Jesus, ia ficar com Jesus, e Jesus ia ficar com eles. Pessoas que iam conviver, pessoas imperfeitas, que tinham suas imperfeições, um cobrador de impostos, um pescador bruto, estúpido, outras pessoas com singularidades e imperfeições distintas, e que ele acolheu essas imperfeições e trabalhou elas. Um grupo plural. Jesus não escolheu nem de esquerda, nem de direita, nem do centro, escolheu todos. Ele pegou um grupo plural, todas as facções da sociedade, todas as partes da sociedade da época, ele pegou e trouxe a si. E trabalhou como um grupo coeso. E deu a cada um deles autoridade para libertar os oprimidos. Para libertar todos aqueles oprimidos. E aí, para finalizar, no final do capítulo 3, Jesus ele cura um endemoniado, mais um endemoniado que ele cura lá em Cafarnaum. E aí as pessoas, os homens da lei, para tentar denegrir a sua imagem, começam a questionar e dizer que Jesus expulsava demônios no nome de Beelzebu. Beelzebu é o senhor das moscas, um demônio. E aí Jesus faz o seguinte questionamento que refuta qualquer acusação imprópria. Ele diz claramente como o próprio Satanás vai querer se destruir a si mesmo. É improvável, é impensável, é impossível acontecer isso. Como uma família vai se auto-implodir, vai se destruir, vai se minar. Não tem sentido algum essa alegação que os doutores da lei estavam fazendo para Jesus. De forma alguma. Jesus expulsava em nome de Jesus, em nome do Senhor Deus, porque ele tinha autoridade divina, e não é em nenhum momento podia se alegar qualquer coisa diferente disso. E aí nós chegamos no final que Jesus é questionado sobre qual que é o pior pecado, né? E Jesus relata que o pior pecado é o pecado cometido contra o Espírito Santo. E é importante a gente ressaltar
que na palavra de Deus diz que o pior pecado que nunca pode ser perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. E não quer dizer apenas uma alegação verbal contra o Espírito Santo, e sim uma atitude que restringe essa pessoa de ter acesso a Deus mediante o seu Espírito aqui na Terra. É isso que Jesus está dizendo nesse momento. Esse é o maior pecado, a gente ter total resistência mediante a palavra de Deus, de estar na presença com o Espírito Santo de Deus. Não simples palavras jogadas ao vento que são pecaminosas e impagáveis, mas sim o ato contínuo, o ato reiterado de você se afastar do Espírito de Deus. E é aí que é o pecado que não tem salvação. Nós temos que agradecer hoje por essa linda palavra, por essa narrativa belíssima que o Evangelho de Marcos nos traz, capítulo 2 e 3, que aprendemos mais e mais de Deus, mais e mais da presença de Jesus, conhecemos mais e mais o Senhor Jesus, e Ele mostra as suas características e o que Ele lutou naquele período e até nos dias de hoje sobre a miséria espiritual, a religiosidade implacável e enganosa, e Ele desbanca toda essa situação. Agradecemos muito a Deus por estarmos na presença dEle hoje e por esse dia abençoado, por esse domingo que aprendemos mais e mais do nome do Senhor Jesus. É isso que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.